Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graça e paz, irmãos, amém? O Senhor é bom em todo tempo e a sua misericórdia dura para sempre. Nós aprendemos com a palavra de Deus e o Senhor tem nos ensinado muito. Eu não sei se os irmãos repararam, mas saiu uma notícia, provavelmente vai ser vinculado em rede televisão geral, né? Mas agora já se tem um exame de sangue para detectar também pessoas que estão em depressão. Eu fiquei até assim assustado com aquilo, mas como saiu numa revista, que é a revista Neurociência, Psicologia e Psicanálise, deve ser vinculado em rede de televisão, como o assunto está tomando proporção, como o assunto cresce. O que acontece hoje é que nós estamos mais sobrecarregados. Como as coisas estão cada vez mais difíceis, mais apertadas, e exige mais trabalho, mais eficiência, mais qualidade, mais pontuamento. Quando se exige mais, isso quer dizer que nós vamos sair do equilíbrio. E quando nós saímos do equilíbrio, digo equilíbrio, espírito, alma e corpo, espírito, psique e soma. Quando isso entra em desarmonia, aí vem as doenças. E eu fiquei assustado, eu falei, daí isso não é possível que eles conseguiram isso. Não é possível, porque a doença ela é subjetiva. Mas será que a gente vê como a palavra de Deus ela vai se cumprindo, como a gente tem que ter realmente vida espiritual equilibrada, vida emocional equilibrada e saúde física. A gente tem que ter, às vezes nos preocupamos muito com certas coisas que não deveria ter essa soma de preocupação. Aí criamos doenças para as nossas vidas. Então temos que confiar em Deus, amém, igreja? Temos que confiar em Deus, temos que confiar no Senhor. Por isso nós nos reunimos aqui no culto da família, no culto de manhã, de intercessão, na quinta-feira, no domingo, escola dominical, no culto no lar. Para quê? Justamente para falar dessa confiança em Deus. Porque a situação que nós estamos vivendo é justamente a gente ter mais demanda e menos recursos humanos para resolver as coisas. Significa mais problemas com menos condições de resolvê-los. Então a gente tem que fazer o quê? Senhor, entregue em suas mãos e confio em Ti. Amém? Hoje eu quero encerrar falar sobre isso. A gente se livrar de bagagem pesada. A gente, ao decorrer de toda a nossa história, ou se não aconteceu isso, no decorrer da história, provavelmente está acontecendo agora, a gente fica arrastando bagagem pesada da vida. E a gente tem que aprender com Jesus Cristo, a saber lidar com as bagagens pesadas da vida. Isso pode acontecer na infância, pode acontecer na juventude, ou talvez na idade mais madura. A gente tem que saber se livrar de culpa, se livrar de frustração, se livrar de sentimentos que não produzem nada, que edificam. A gente tem que se livrar de coisas que foram para trás, que não vão resolver mais. É saber lidar com a perda, saber lidar com aquilo que não traz mais edificação para as nossas vidas. A gente tem que saber lidar com isso. Então, se você não souber lidar, você vai ficar carregando bagagem pesada. Você vai carregar fardo pesado. E vou dizer para os irmãos, compromete-se então a vida espiritual, compromete-se a vida emocional e a vida física. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque o mundo espiritual, ele não separa o ser humano em relação àquilo que ele vai passar pela vida. Quando você for passar pelas crises, você vai passar com toda a sua vida existencial, espírito, alma e corpo. Então você tem que estar preparado.
tem que estar preparado para isso. Nós vivemos num tempo em que as pessoas só deixam para resolver quando estoura. E a gente aprende hoje que a ação preventiva, ela é mais valiosa do que no momento da ação curativa. A gente tem 3 ações: a preventiva, a curativa e a manutenção. Mas vou dizer para vocês, a melhor de todas elas é a preventiva. É não deixar estourar, é não deixar acontecer para poder se cuidar, se tratar. Você tem que se conhecer. Se a gente não se conhecer, a gente continua carregando essa bagagem pesada. Se você não se conhecer, se você não se autoanalisar, você vai continuar carregando bagagem pesada. É importante que no Evangelho, Jesus, ele faz uma declaração poderosa a respeito do fardo da vida, da bagagem pesada da vida. Nós vamos ler isso aqui. Aí quando você vai ler o texto em que Jesus está discursando, ele fala dos problemas da vida. Ele fala do ser humano se livrar dessas coisas. E você tem que reconhecer. Você tem que reconhecer. É muito difícil quando a pessoa não reconhece. E você chegou até aqui, eu quero que você saia daqui decidido a reconhecer quem você é. A reconhecer como você pode melhorar a sua vida. Como você pode ser uma pessoa muito mais abençoada do que tem sido. Então, eu quero encerrar fechando em Mateus capítulo 11. Você pode abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Esses versículos resumem essa problemática da vida humana, essa situação que pega e solapa todas as pessoas. Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Nós estamos precisando realmente confiar em Deus e reconhecer certas coisas em nossas vidas. Amém, irmãos? Eu vou ler. Eu quero que os irmãos, por favor, me acompanhem. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É se desfazer das bagagens pesadas da vida, se desfazer daquilo que só traz retrocesso. Tem coisas que não farão menos do que a pessoa sofrer, se entristecer, ficar ali se ferindo, ficar muitas vezes até encarcerando uma outra pessoa dentro da alma por causa do ódio. Quem tem ódio tem que se lembrar de poder estar prendendo alguém dentro da sua vida todos os dias. Isso é uma desgraça. Então, são sentimentos que arrastam a pessoa para o fundo do poço. Isso eu considero como bagagens pesadas. Essas bagagens podem vir desde a infância, pode crescer dentro de um processo em que você não tenha resolvido isso. Isso vai acumulando na sua vida, isso atrapalha as suas decisões, isso atrapalha a sua felicidade, isso atrapalha a sua convivência com as pessoas. Você precisa conhecer o seu temperamento, você precisa ver o que precisa melhorar no seu temperamento. O seu temperamento, ele está sempre conduzido por uma determinação maior de um temperamento. Mas você sabe que esse tipo de temperamento pode ser melhorado. Então você se conhece, você sabe quem você é. Então a partir de hoje, que nós estamos já na finalização desse curso, você tem que saber: o meu temperamento tem que ser temperado. O que eu posso
me autoajudar. O que eu posso fazer por mim? É você que tem que fazer por você. Eu já citei aqui em um dos nossos seminários que não é ninguém que faz a outra pessoa triste, não. Você é triste porque você aceita ser triste. Você aceita. Porque a sua vida, as determinações, as vibrações dos seus neurônios, os contatos sinápticos que existem na sua vida, a vibração do seu corpo, ninguém sente, só você que sente. Você pode dar a mão a outra pessoa, você pode ficar junto com ela, ela não vai saber o que está passando dentro de você. Só você sabe. Então, você que determina quem você deseja ser. Você determina. Aí hoje nós estamos chegando no final desse curso com esse discurso de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando a gente realmente deposita a nossa vida e sabe que não vale a pena carregar bagagem pesada, a gente começa a temperar o nosso temperamento. A gente começa a transformar o nosso ser. Você tem que saber o que você tem de qualidades, que deve ser exaltado, que deve ser colocado em prática, que deve ser realmente usado em todas as áreas que você estiver. Mas você também tem que ver os seus defeitos, que precisam ser norteados, precisam ser estancados, precisam ser, de uma certa forma, anestesiados dentro de você. Você precisa lutar, e para isso você precisa do Espírito Santo. Você precisa da palavra de Deus. Porque tem certas coisas, irmãos, que a gente vai aprender praticando. Porque para que eu necessito da minha fé se eu estou numa conveniência? Está tudo certo, uma fé conveniente. Está tudo bem, aí eu tenho fé. Porque está tudo bem, eu tenho fé. Está tudo bem, eu glorifico a Deus. Está tudo bem, eu bato palmas. Então é uma fé conveniente. Eu quero ver quando você tiver problema, você cantar, louvar, bater palma, e você saber que você não foi atingido interiormente. Hoje eu vejo as pessoas assim, elas são de acordo com as circunstâncias. Se está tudo bem, fala com todo mundo. Se tem problema, se fecha, fica carrancudo, né? Fica com cara de carranca, fica tamando uma bandeira, bicudo, e a gente vê que é um temperamento problemático. É um temperamento problemático. Então, Jesus declarou em sua mensagem: vinde vocês que estão cansados de viver assim. Vinde vocês que estão cansados dessa forma de humor. Então, para mim, isso aqui é um texto descarregador. É um texto que a pessoa se livra da bagagem pesada. E hoje eu quero encerrar falando sobre isso. Se livre da sua bagagem pesada. Se livre das suas culpas. Se livre do ódio, da mágoa, do rancor. Se livre de toda antipatia. Sabe, se livre. Libere a sua alma para o perdão. Libere o seu ser para o encontro verdadeiro. Sabe aquela culpa que você tem? Confesse ao Senhor Jesus Cristo. Sabe aquela mágoa que você tem contra alguém? Que tal hoje você pegar o telefone e mandar uma mensagem: eu quero te pedir perdão, porque tanto tempo eu guardei você dentro do meu coração com ódio, com mágoa. Para nós realmente termos um resultado de uma vida curada. Nós já conhecemos o que é cura interior, já conhecemos como temos que alcançar, já conhecemos o nosso temperamento. Agora precisamos praticar a cura em nós. A cura tem que ser alcançada primeiramente em nós. A cura tem que ser alcançada em você para alcançar as outras pessoas. Não fique apontando que os outros têm que ser curados, não. É você que tem que ser curado. E Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, é a descarga da vida, é se livrar do peso da alma,
E hoje eu quero encerrar falando sobre isso. Nós vamos colocar aqui, eu quero que vocês acompanhem, sobre a bagagem que precisamos deixar, nos livrar. É um peso descomunal, é um peso que não vai nos ajudar em nada, é um peso que não vai contribuir em nada. Irmão Biratã, pode colocar, por favor? Nós vamos ver aqui, bagagem emocional são todas as emoções e experiências que vamos acumulando ao longo de nossa vida, tanto as boas quanto as más. O seu estado atual está relacionado com a bagagem emocional acumulada ao longo dos anos. Para quem teve uma infância difícil, com falta de harmonia no lar, a bagagem já é demasiadamente pesada desde cedo. E a insegurança, medo, traumas vão se fortalecendo e isso deixa marcas e impacta significativamente em relacionamentos futuros. São coisas que vão ter desdobramentos futuros. É isso mesmo? Acontecimentos ruins, decepções, culpas, perdas, frustrações, injustiças, mágoas, tudo isso somado torna a bagagem difícil de carregar, pesada demais. Foi o que Jesus falou: deixa a bagagem de vocês aqui comigo, se livrem dessas coisas. É hora de romper com a ligação, de ficar puxando essa bagagem na alma. Pode passar, Bira. Por maior que seja a força interior, se não aliviarmos a carga emocional, se não fizermos uma reconciliação com o passado, se não ocorrer uma ressignificação do sentimento de culpa que obstrui o crescimento, acaba se adquirindo crenças, pensamentos, crenças limitantes que atrapalharão os relacionamentos. Crença quando diz assim: eu fui fatalizado a isso, eu vim para esse mundo para sofrer, e minha vida não vai dar certo. São crenças erradas, são pensamentos errados. Nós temos que crer que o poder do Espírito Santo é capaz de nos livrar dessas bagagens da vida. Pode passar, irmão Bira. E essa soma de incertezas gera insegurança. E o medo do novo, o medo do novamente, do outra vez. O medo de acreditar, se dedicar e de se decepcionar. Pode passar, Bira. Muitas vezes a essa bagagem já excessivamente pesada são adicionadas doenças. Junto com essas coisas vem também doenças, transtornos, que nascem no solo da emoção e cresce no corpo, pois o medo paralisante, o rancor alimentado, o isolamento desejado cobra um preço e ele é significativo, pois suga energia e minimiza a fé, tornando a vida um fardo, tornando a vida pesada demais. Tem pessoas que quando andam, a gente sente que a alma delas estão pesadas. A pessoa anda se arrastando, né? Ela não consegue nem levantar aquilo. Está tão pesado que o corpo não consegue reagir. Não consegue reagir. São as bagagens da vida. Pode passar, Bira. E aí eu encerro pensando com vocês nessa noite. O que nós vamos fazer dessas bagagens? O que vamos fazer com esse peso? É hora de nos livrarmos, irmãos. É hora de pedirmos a cura. É hora de reconhecermos certas coisas e agirmos com fé. Você sabe qual é o seu temperamento? Quantos aqui sabem qual é o seu temperamento? Levante a mão. Quantos ainda não sabem? Levanta a mão. Vocês vieram o seminário todo? Tá. Não, por isso, porque com certeza você saberia. Pode ter muitas misturas. Isso. Tem que ver qual o temperamento é mais determinante. Esse é o problema, irmã. Qual é o temperamento que é mais determinante? Esse que é o problema. Esse que é o mais determinante. Agora, você ter as misturas é até bom. Até bom, tá, irmã? Qual é o seu nome mesmo? Liliana. É até bom ter a personalidade com as misturas dos temperamentos,
que é o sanguíneo, que é o colérico, que é o fleumático, que é o melancólico. Tem que ter essas misturas. Agora, se tiver um mais determinante, sim, aí vai ter problema. Porque às vezes a pessoa pode ser assim, 70% colérico, 10% sanguíneo, 10% melancólico e 10% ser fleumático. Então, o que é mais determinante é que vai dominar a vida dessa pessoa. Apesar que tenha alguma coisa dos outros temperamentos para ajudar, mas não vai ter força para impedir o que é determinante na personalidade que ele tem. Então, o temperamento pode ser ajustado. Por isso que eu falei, você sabe qual é o seu temperamento? Essa pergunta, essa exposição da irmã é muito boa, sabe por quê? Porque cada um tem que ver qual a quantidade de mistura tem que fazer no seu temperamento. Você já sabe se você é colérico, se você é sanguíneo, se você é fleumático, se você é melancólico. Isso aí, irmãos, eu falei em todos os seminários. Eu não vou repetir aqui não. Então você já sabe qual é o seu temperamento. Então agora, você tem que saber o que você pode se livrar. O que você pode deixar essa bagagem para trás. De coisas excessivas, dos defeitos do temperamento. Esse é o problema. Porque é muito fácil a gente falar dos outros, né? Mas a gente falar da gente mesmo, é difícil alguém falar do seu próprio defeito, né? É muito difícil, complicado. Quer falar, irmão? Ah, tá. Então, eu estou perguntando a você, você já conhece o seu temperamento? Amém? Então, comece agora a trabalhar o seu temperamento. Comece a trabalhar. O que você tem feito para melhorar o seu temperamento? Você tem feito alguma coisa? Uma coisa é a gente detectar, a outra coisa agora é a gente agir. Eu sei que eu tenho esse temperamento, eu sei que eu tenho que melhorar aqui, então é nessa área que eu vou agir, é nessa área que eu vou trabalhar. Eu gosto muito de Mateus capítulo 26, versículo 41, quando Jesus fala, vigiai e orai para não cair em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu gosto desse texto porque Jesus, ele está falando para a pessoa detectar o seu lado frágil. Porque o texto não diz orai e vigiai. Não, fala vigiai e orai. Como se diz assim, tome cuidado, presta atenção, saiba quem é você. Sabe esse lado que você tem, que é um lado que tem um defeito? Ore por ele. Ore por ele. Revista esse lado de oração. Entregue, sacrifique-se para que esse lado realmente sofra amortização. Não tenha poder sobre a tua vida. A Bíblia já fala, irmãos, dessas condições, das características da personalidade humana. A Bíblia já fala isso há muitos anos, só que nós vamos pegando, garimpando isso, né? Aos poucos, mas devemos prestar atenção, porque é esse lado que Jesus está falando, ó, vigie e ore, porque na verdade a carne é fraca, né? O espírito é forte, mas a carne é fraca. A gente percebe o seguinte, que existe uma fragilidade muito grande para a gente ceder aquilo que é errado no nosso comportamento. Vigiai e orai, porque o Espírito está pronto. A bênção de Deus, a unção já foi derramada, o Espírito está dentro de nós, mas você e eu temos a carne que é fraca. Esse é o grande problema. Agora é uma introspecção, é uma varredura interior. É você se olhar e ser honesto com você mesmo. Quais as feiuras do seu temperamento que você tem que trabalhar, tem que cuidar, tem que prestar atenção, porque é justamente aonde Jesus falou, na cura interior, né? Devemos vigiar e orar.
Então você tem que saber os defeitos do seu temperamento, as características que são falhas da sua personalidade. Eu já expliquei aqui, irmãos, não tem problema em explicar, porque eu não tenho problema nenhum para explicar, né? O apóstolo Paulo sempre recomendou, né? Dizia as mesmas coisas, porque isso tem proveito para vós. Nós recebemos uma carga genética dos nossos pais. Isso é herança de temperamento, bioquimicamente. Nós já falamos sobre isso. O caráter é a formação do ambiente, aquilo que o ambiente dá, que os pais dão, a educação, a formação, aquilo que a ética do lar dá. Isso transforma em caráter. A personalidade é a soma do temperamento mais o caráter, então forma a personalidade. A personalidade vai dizer se você age assim, age assado, como você se veste, como você se gosta, como você se comunica. Isso vai demonstrar a sua personalidade. Então, nós precisamos entender que nesse campo da cura interior, não é para olhar o outro, não é para ficar apontando para o outro, é para nós voltarmos para nós mesmos. Isso é um mergulho dentro de nós mesmos, é reconhecer. Logo, quando alguém se conhece, quando você sabe qual é o seu temperamento, quando você sabe quem você é, quando você sabe as suas qualidades, mas também não nega os seus defeitos e está trabalhando ele, logo você trata disso, você pode conviver em qualquer ambiente. Irmãos, escuta o que eu vou falar. Eu quero, em nome de Jesus, vocês prestem atenção nisso. Quando uma pessoa não é curada, ela é problema em qualquer lugar. Não tem ambiente que sustente uma pessoa que não é curada interiormente, porque ela é porco espinho em qualquer lugar. Ela é problema em qualquer lugar. Ela vai dar trabalho em qualquer lugar. Ela vai apresentar mais as características de defeitos do que as pessoas vão ver nelas qualidades. Porque é isso que vai exercer na vida dela. Então, o problema hoje que eu vejo as pessoas falando, tome cuidado de quem fala de alguém para você, porque pode ter certeza que ela que é o problema. Ela que está transmitindo o problema. Ela que é o transmissor da dificuldade. Então a pessoa, enquanto não for curada, ela ainda não fez um confronto com ela mesma. Ela não deixou a carga como Jesus falou, não se livrou do peso, não se livrou dessa sobrecarga da alma. Então, o que você tem feito para melhorar o seu temperamento? Não adianta você chegar aqui e pedir oração, a pastora Regina, para os pastores, para mim, e você não fazer o seu papel. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que lutar e reconhecer aquilo que precisa na sua vida ser trabalhado, ser cada vez mais diminuído na sua totalidade. Porque se você não cuidar disso, hoje nós convivemos com uma coisa que a psicologia chama de negação. É muito fácil, irmãos. Hoje as pessoas, elas conseguem mudar a história da sua situação, evocando uma outra saída. Quer dizer, ela não confronta o caminho de volta para o problema. Ela simplesmente mascara o problema. Isso que está acontecendo. Às vezes a gente vê isso muito nos filhos também. O filho fez uma coisa e os pais, vou te dar um castigo. E o castigo é promover alguma coisa para o filho. O castigo vai ser esse. Você ia para aquele passeio, você não vai mais nada. Você vai para isso, você vai para aquilo, mas não trata o problema. Não tem um caminho de volta para aquilo que é a pulsão do problema. As pessoas estão assim, né? Não estão trabalhando, não estão dando tempo para trabalhar aquilo que tinha que ser trabalhado. É disso que Jesus estava falando. Olha, vigie isso.
Então, você mesmo tem que trabalhar isso. Porque não adianta você estar no seminário na questão da prática. Da teoria, está ótimo. Mas da prática, é esse o momento que nós queremos, que você comece a praticar. O problema é você. Vou ser bem claro. O problema é você. O problema não é o outro. Logo quando você tiver resolvido, o outro pode ter 1000 problemas, que você vai ser sempre você e não vai ser atingido. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Bom, terceiro ponto aqui. Você reconhece os defeitos de seu temperamento? É aquilo que eu falei para os irmãos, é autoexame, né? Você reconhece? Se você não reconhece, é negação. É aquilo que eu falei. É negação. Nunca vai ser curado. Nunca vai ser tratado. Sabe por quê? Porque você não reconhece. Hoje nós ficamos 24 horas no dia fazendo o que é chamado de mecanismo de defesa, projeção. O erro é o outro, o problema é do outro, o feio é o outro, ele que é um embusteiro, ele é o errado, ele... A gente passa o dia inteiro assim, só projetando nos outros. Sabe por quê? Porque você criou uma defesa. Aquilo que você não vê em você, você vê nos outros. Você vê nos outros. Enquanto você não reconhecer os defeitos da sua personalidade, você não é curado, você não é tratado. Esse problema é um problema seu. É um problema seu. Às vezes, nós não temos a dimensão quanto isso vai nos ajudar. Quando quebrar essa maldição lá dentro, quebrar no centro da vida, fala, Senhor, eu quero quebrar essa maldição. Realmente é você reconhecer, você se despojar, é você falar, é você declarar, é você começar a colocar diante de Deus. E por último, irmãos, nós temos aqui, por último, você deseja encontrar o equilíbrio do seu temperamento? Quem deseja aqui, levante a mão. Bom, nesse ponto está todo mundo aqui, né? Eu quero dizer para vocês, primeiramente, fazer o que Jesus disse. Descansa nele. Lance sobre ele essa preocupação, esse problema. Entregue tudo a ele. Você vai encontrar descanso para o seu psiquismo. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai se aliviar. É muito terrível quando a gente está sob pressão. Hoje, a gente vê o transtorno maníaco depressivo. Existe um manual de doenças mentais, o DSM-4, agora tem um DSM-5 e tem um CID-10. É um manual de transtorno mental internacional. Então, tem uma classificação de doenças. O maníaco depressivo, hoje eles classificaram como bipolar. E a gente vê quantas coisas poderiam ser aliviadas das pessoas se soubessem trabalhar as suas emoções. Se soubessem trabalhar as suas emoções. Irmãos, eu estou falando isso e fico apavorado o que está para acontecer sobre o mundo. A Organização Mundial de Saúde já detectou que até 2020 o número de pessoas com doenças de transtorno de ansiedade e depressão, isso é populacional, mundial, vai aumentar em 20%. Vocês imaginam o que é isso? O agravamento. E o pior disso tudo são as pessoas que não querem ajuda, não querem buscar ajuda. Pessoas mal resolvidas, pessoas que não reconhecem, pessoas que não levantam a mão para pedir ajuda. Irmãos, nós estamos vivendo hoje num caos tremendo. E hoje estamos nessa proposta aqui, encerrando isso, falando assim, você quer ter mais saúde espiritual, mais saúde emocional, mais saúde física? Então, seja curado interior. Seja curado interior. Se livre disso. Se livre porque nós estamos
num tempo onde a aflição vai aumentar, vai crescer, e não é fácil a gente ter que lidar com essas doenças, que a dor, ela é constante, intensa, mas ela é uma dor que não pode ser medida. É só a pessoa que sofre, ela vai levar aquela dor, que é a dor psicológica, que é a dor psíquica, que é a dor de uma falta de perdão, que é uma dor gerada por mágoa, que é uma dor de trauma, é uma dor de frustração, é uma dor que a pessoa carregou porque foi abusada. Nós vivemos um tempo disso, que foi abandonada. Tem gente que não sabe lidar com a perda. Não sabe lidar com a perda. E cada vez mais cresce isso. E eu vou dizer para os irmãos, nós somos seres que aprendemos a sofrer desde que nascemos. Desde que nascemos. O sofrimento, numa boa visão, faz parte da vida. É importante o ser humano não ser aliviado do sofrimento. Sabe por quê? O sofrimento é que emerge a verdadeira pessoa que está dentro de você. Porque quando você sabe lidar com a dor, quando você sabe lidar com a perda, com certeza, ela bem trabalhada, ela bem resolvida, você vai lidar com todos os problemas da vida sem sofrer. Deixar de ser vítima, deixar de ser o coitadinho, deixar de ser aquela pessoa que está sendo perseguida, deixar de ser aquela pessoa que está sendo maltratada. Sabe por causa de quê? Porque você não soube lidar com a dor. Você se torna vítima em vez de autor da sua vida. Você vai ser aquela pessoa que sempre estará se vilipendiando, né? Tem gente que faz uma carinha de coitadinho para todo mundo ver. O que está vendo? De longe vê a carinha. Não, nada não. E fica nessa coisa assim, lambrequeira, né? É uma coisa que nunca passa, uma coisa nojenta. Mas a pessoa não sabe trabalhar isso. E não tem como, irmãos. Trabalhar a perda é algo essencial para o ser humano. E não tem essa, toda perda tem um valor. Toda perda de um objeto querido, que seja qualquer coisa, valoriza a sua perda. Se alguém disser assim para você, deixa de besteira, isso tem nada a ver, não escuta essa pessoa não, sabe por quê? Porque ninguém vai sentir a sua dor, você que tem que sentir a sua dor. Isso é autonegação. Quando diz assim, isso não é nada não, esquece disso. Viva isso, trabalhe isso, conserte o solo das suas emoções, para você se tornar mais forte, mais confiante. Por quê? O sofrimento vai parar? A dor vai parar? Não! Porque em cada fase da vida nós temos um problema, nós temos angústia, nós temos lágrimas para derramar. Então, meu irmão, saiba trabalhar a dor, porque você vai lidar com ela a vida toda. Amém, irmãos? O próprio Jesus falou isso. Engraçado que está na Bíblia. Jesus falou em João 16:33, no mundo tereis. Jesus, ele não falou outra coisa não. Vocês vão ter problemas. É saber lidar com isso. Existem 4 passos importantes para você trabalhar a perda. 4 passos importantes. Não tem como sair disso. A pessoa, na primeira fase, ela nega o que perdeu. Ela nega, fica negando, coisa e tal. A segunda fase, ela fica com raiva, com ódio. Fica com raiva, com ódio. Ódio de Deus, ódio da vida, ódio de todo mundo, e sei lá. É isso aí. A terceira fase é a negociação. Eu perdi, mas eu posso me refazer. Aconteceu isso, mas eu não sou a única pessoa no mundo. A negociação. 4ª fase é você aceitar a perda. Quando você aceita a perda e entende que deveria passar por aquilo e saber trabalhar, você se tornará uma pessoa forte. Uma pessoa forte. O problema todo é que hoje a gente sempre quer livrar as pessoas de passar aquilo que ela tem que passar. Então, o que você tiver de passar, não fica churumelando não, né? Pessoa melequenta, chata. Mas por que? Tem que passar, tem que passar. Se você souber trabalhar isso, logo você vai preparar o solo das suas emoções, o seu temperamento vai estar equilibrado. Equilibrado. Agora,
Você precisa reconhecer, você precisa se entender, você precisa buscar ajuda, você precisa colocar diante do Deus Altíssimo e Ele vai cuidar de você. Não se sinta coitadinho, não se sinta assim, que me abandonaram porque eu sou o pior de tudo, não sei para que eu nasci. Então, isso aí é discurso de gente que quer ser vítima da sua vida. E deixe de ser vítima da sua vida. Amém? Amém. Vença, vá à luta, creia em Deus. Nós estamos aqui nesse curso para isso, para dizer, meu irmão, seja curado e vença. Tem coisas que não dá para a gente ficar, não tem como, passou, vá à frente. Não tem como a gente ficar, se acertar com o passado, como eu li ali anteriormente. Se acerta com o passado, se acerta lá e deixa o passado, agora fica aí atrás. Já te resolvi contigo e agora eu vou seguir, porque o meu Deus vai à minha frente, Ele é minha rocha, Ele é meu escudo, Ele vai comigo, Ele mesmo falou, e estarei com vocês todos os dias da vida, até os confins dos séculos, amém? Glória a Deus! É seguir, irmãos, seguir. Olha que a palavra de Deus, eu até tenho falado isso aqui, irmãos, a palavra de Deus é terapêutica, cura, o culto cura, o louvor cura, a oração cura, a palavra cura, a comunhão cura, tudo que está envolvido, a presença de Deus, porque o nosso Deus é o Jeová Rafá. Cura, cura. Agora precisamos mapear a nossa interioridade. O que nós fizemos aqui, foram 2 meses, Regina, aqui? 2 meses, né? Olha, irmãos, 2 meses. Terça e quinta. Foi uma jornada de dieta boa, né, Regina? 2 meses. O que nós passamos aqui, irmãos, vou falar para vocês, foi uma experiência maravilhosa. Foi uma experiência maravilhosa. É uma experiência de crescimento, é uma experiência da gente se entender, se amar e reconhecer quem somos. Você sabe qual é o seu temperamento? O que você tem feito para melhorar o seu temperamento? Você reconhece os defeitos de seu temperamento? Você deseja encontrar o equilíbrio do seu temperamento? Aí está. Não depende do irmão, da irmã, do filho, do marido, do pai, do patrão. Depende de você. E que Deus possa nos abençoar. Eu acredito que foram dias maravilhosos. Eu procurei, de uma maneira muito clara, assim, poder transmitir essa fé para vocês cuidarem de suas vidas, cuide de suas vidas, veja algumas coisas que estão acontecendo, esteja disposto a encarar, esteja disposto a lutar contra isso que está te fazendo mal, está fazendo mal para a sua família, está fazendo mal para os companheiros de trabalho, para os irmãos da igreja. Veja, reconheça, seja humilde, seja simples, reconheça, saiba quando é o momento de dizer, não, eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que buscar uma ajuda. Então, reconheça, seja simples. Um determinado momento na minha vida que eu tive problemas fisiológicos por causa da depressão. E eu tive que buscar ajuda. Sabe por quê? Nós somos humanos. Nós somos seres que sofremos, que temos sentimentos, que passamos por problemas. A vida é assim. Você num dia está bem, no outro dia você está com alta depressão, você está com um problema desfalecendo, tem alguma coisa errada. Então, cuide da sua vida, cuide da sua vida interior. Reconheça, peça ajuda. A oração é uma ajuda, um conselho é uma ajuda, o culto, você também está na ajuda. Uma mão amiga é uma ajuda, alguém que te visita, alguém que te ouve é uma ajuda. Tudo é uma ajuda, seja humilde, seja simples, para compartilhar.
para poder passar realmente esse momento e passar com vitória, passar com um ardor, com fervor na fé. Deus nos abençoe. E você pode dar uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Eu quero agradecer aos irmãos que cooperaram, né, esses dias. Irmão Genésio, irmão Fábio, irmão Cláudio, irmãos aí que preparou o café, Seferino, irmão Vitor, Cassimiro, Henrique, os irmãos que sempre ajudaram, os irmãos do som, pastor Humberto, o irmão Bira, pastor Júlio, sabe, os irmãos que se dedicaram, que estiveram presentes. Deus abençoe vocês. Aos irmãos que trabalharam também, a Juliana, que também me ajudou a fazer os slides, né? Ao meu filho Felipe também, que fez. A irmã Tati, que também fez, né? Nós temos todo o material, está com o pastor Júlio, irmãos. Se você quiser o material em áudio, se você quiser o material em apostila, tá com o pastor Júlio César. É só você pedir o pastor Júlio, que ele manda por e-mail para vocês, e os áudios manda pelo WhatsApp. Então, tá tudo para vocês, né? Tudo que nós passamos aqui, às vezes não dá para anotar, não dá para pegar, mas você pode pegar e ficar, né, lá no seu e-mail, você consultar, não precisa nem imprimir. Fica no seu e-mail, você pode olhar, baixar e ver a hora que você quiser, no computador, no tablet ou no smartphone, você que sabe. Então, eu acho que você deve fazer isso. É muito bom. Compartilhar conhecimento, crescer estudando a palavra de Deus é algo maravilhoso. Bom, eu quero aproveitar aqui e falar que na próxima quinta-feira é o culto das mulheres. Eu não sei se a irmã tem alguém aqui para falar sobre o culto das mulheres. Tem alguém aqui investida de autoridade para falar? Eu não sei, mas tem sempre um pregador, né? Eu acho que tem aí a pastora Cristina Lima será pregadora e a irmã Suzy estará na frente, né, pastor Júlio? É isso mesmo. Então, nessa quinta-feira, mais o culto é dirigido pelas mulheres, mas o culto é aberto a toda a igreja, irmãos, toda a igreja. E tem aqui festa do Ministério Infantil, dia 29, é outra semana, né? Dia 29/10, às 14 horas. Retirada dos convites nesse domingo próximo com as tias Estela e Carla. Mais informação, procura Cécia Falcão, tá certo? Então tá aqui. Sábado é a nossa consagração, amém, irmãos? Nossa consagração, vamos orar, vamos colocar o nosso coração. Sábado é a nossa consagração, é de 8h30 às 8 horas às 10 horas. 10 horas. Então, são pouco tempo que a gente passa aqui junto, né? 1h30. Mas quero te convidar. É 8 horas até as 10 são 2 horas. Dia de semana que é 1h30. Mas passa rápido. Tem até um pastor que perguntou se podia participar. Eu falei que poderia, pode vir, pastor. Então, vamos orar, irmãos. A consagração é para você vir em jejum. Porque depois a Celeste oferece um dia de jejum aqui na Celeste. Tem um café aí depois, né? Então você vem em jejum no propósito. O propósito que você quer, você vai colocar diante de Deus. Nós vamos estar aqui em consagração, tá? E na outra quinta nós vamos começar um seminário do Espírito Santo, amém, irmãos? Nós vamos falar sobre a obra, sobre a pessoa, sobre o trabalho do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como ele trabalha? Quem é a Trindade? Quem é maior? Deus, Jesus ou o Espírito Santo? Então nós vamos falar sobre isso. É um seminário sobre o Espírito Santo na vida do crente. Quais as unções? 7 unções do Espírito Santo sobre a vida do crente. Então são assuntos que nós vamos falar na quinta-feira de novembro, tá bom?
Deus abençoe, fique de pé. Nós vamos encerrar dando graças a Deus por tudo. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês, tá bom? Orem por mim, peço oração, cobertura aos irmãos. Amanhã estou indo ministrar esse seminário lá em Unamar, ore por mim, para que Deus possa usar. Os irmãos já estão ligando, falou, pastor, está todo mundo aqui aguardando, mas eu temo e tremo diante de Deus, né? Então, ore, irmãos, para que Deus abençoe aquele tempo lá em Unamar. Depois, nós estamos também indo lá para Maricá, para terminar um seminário lá. É um compromisso que nós assumimos. Ore pela vida do pastor. Eu preciso das suas orações, em nome de Jesus. Tá bom? Vou convidar aqui o pastor Júlio. Sei que hoje foi um dia meio forte para ele, né? Mas pastor é pastor. Que Deus abençoe. O pastor Júlio saiu daqui porque perdeu um cunhado, mas Deus está com ele. E o pastor Júlio para orar, para nos abençoar e dar a bênção apostólica, pastor. A gente perde, o Senhor ganha. Amém? Senhor Deus e Pai, agora diante, Senhor Deus, de tudo aquilo que foi ministrado aos nossos corações, que o Senhor venha nos abençoar, não venha, Senhor Deus, que possa, através do Teu Santo Espírito, Senhor, administrar as nossas vidas, que as nossas vidas estejam nas Tuas mãos, Senhor, os nossos temperamentos sejam, Senhor Deus, contigo, Senhor, que ele possa verdadeiramente, Senhor Deus, ser usada para a glória do Teu santo e glorioso nome, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso amor de Deus, e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não somente nesta noite, mas até que o dia que Jesus chamar a sua igreja, e todos que estiverem inseridos nesse propósito possam dizer amém. Deus abençoe, uma boa noite.